Amém? Senhor bondoso e Deus Pai, Deus de milagre, Deus de bênção, Deus de cura, Deus de salvação, Deus que dá vida, que dá paz, que dá amor, mas também que tira a vida. Deus soberano e eterno. Já estamos, Senhor, no final do ano, mês de dezembro, e nada foi feito para o teu reino, Senhor. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, nada vemos, Senhor. Mas tu sabes, Senhor, o que nós temos feito, o quanto e o que, a quantidade e a qualidade. Por isso, Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, porque estivemos, Senhor, muitos domingos sem a prática desse teste, desse trabalho, Senhor. Mas tu sabes, Senhor, o propósito, por que tudo isso? Por que a dispensa? Porque cada um, Senhor, procurou a sua própria vida. Senhor, perdoa as falhas de cada um, perdoa os pecados, e dai, Senhor, compreensão, entendimento e sabedoria à apóstola Maria, Senhor, para conduzir esse trabalho. E que ela possa, Senhor, ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, direção e compreensão para fazer aquilo que é agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida no Teu altar. Senhor, nós não temos a mínima maneira de pensar, refletir da extensão desse trabalho. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti agora como instrumento nas Tuas mãos. Venha, Senhor, na minha vida e usa-me conforme o Teu querer. Dá-nos, Senhor, da Tua presença. E para, Senhor, engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu reino, engrandecer, Senhor, a Tua glória. Eu anulo o meu eu, as minhas vontades, o meu querer. Anulo também os meus desejos, Senhor, e os meus direitos. Para a glória do Teu nome, glorifico o Teu nome e exalto o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos tentar compartilhar aqui. O que está faltando? Alguma coisa? Agora. Como nós conversamos, Marta, eu fiz um pequeno resumo de algumas coisas, mas o pequeno resumo dá coisa demais. Já é assunto demais. Então, nós reunimos as 3 primeiras lições e fizemos um pequeno resumo, só para lembrar as pessoas do que nós já falamos. E esse assunto na Bíblia é um assunto muito vasto, porque ele tem a ação do homem junto com a ação de Deus. O Deus interagindo com o homem. E nessa interação de Deus com o homem, Deus tem aplicado o juízo dele e tem feito isso, tem mudado o curso das relações de Deus com o homem, com base naquilo chamado maldição. Você está vendo bem a minha tela? Só fazer assim, ó. Estou vendo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. E como eu estava dizendo, o resumo é muito pequeno.
dentro do resumo, nós colocamos objetivos, alguns objetivos. Primeiramente, é para ver o que a Bíblia fala desse relacionamento de Deus com o homem no período de Adão a Abraão. Essa primeira parte aqui. Ler a Bíblia e refletir sobre cada situação em que Deus se manifestou diretamente ou usou seus enviados, os profetas, para emitir juízo diante do pecado do homem ou preveni-lo das escolhas e decisões, pois elas trazem consequências na geração presente, como também chegar às gerações futuras. Então, esse objetivo aqui é para mostrar, principalmente mostrar através desse estudo, que não é só o fato do meu pecado, é também a consequência daquilo que não foi colocado diante de Deus. Entender que o Deus da Bíblia é eterno e todas as suas obras são de duração eterna. Para renovar um decreto, é necessário um processo lento, doloroso e de valor eterno. Deus, ele só vai agir dentro da eternidade dele. Então, quando ele lança um decreto, esse decreto vai para a eternidade. Não adianta a gente dizer, porque só eu que fiz, foi fulano que fez, porque é que eu tenho que pagar? Não. É porque Deus trabalha dentro da visão da eternidade. E nós somos temporais. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. E essa relação no tempo, no ponto de vista de Deus, ela é muito delicada e muito difícil, porque Deus não fez o homem para viver separado dele, para viver fora dessa eternidade. Porque um dos juízos que ele emitiu sobre o homem, quando o homem pecou, foi que ele agora não podia comer do fruto da vida para não viver eternamente. Quer dizer que antes ele comia desse fruto para viver eternamente. Então, esse juízo, ele entrou, nós precisamos entender que Deus trabalha na eternidade. E quando Deus me dá uma promessa, essa promessa tem valor eterno. Se Ele me dá uma promessa que vai restaurar minha família, não são os meus filhos, é toda a minha geração que Ele quer restaurar, porque Ele quer atingir eternamente minha família. Estamos dividindo com cada pessoa nossas reflexões por desejar saber mais. Isso não são reflexões para terminar aqui, não são porque a Bíblia ela é sempre uma surpresa para nós. Essa infinitude de fatos bíblicos que se transformam em lições, em princípios, preceitos, entendimentos, mandamentos, leis do Senhor, a vontade de Deus, o querer de Deus, o objetivo de Deus, o alvo de Deus. Então, esse conjunto de escritos que é a Bíblia, ele se transforma nisso tudo, e nisso tudo não tem fim, porque ele vai revelar o que ele quer com base nessa palavra que nós temos nas mãos. Por isso que isso aqui não é um estudo que é o fim. É simplesmente reflexões. Definições. Na língua portuguesa, nós vimos isso, as definições. Primeira coisa que é um substantivo feminino, é uma ação ou efeito de amaldiçoar ou maldizer.
quando eu estou falando mal do meu irmão, quando eu estou falando mal do meu pastor, quando eu estou falando mal do grupo, mesmo que eles não estejam fazendo correto, mas eu sempre acrescento o meu ponto de vista sobre a ação deles, e o meu ponto de vista é de cunho negativo, eu estou amaldiçoando. Então, é melhor não comentar o que as pessoas fazem de mal, porque a Bíblia diz que nós pecamos até em falar o que o ímpio faz. B, é uma palavra ou conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça. Imprecação, praga. Quando eu estou levantando os malfeitos ou estou colocando meu ponto negativo, a minha visão negativa sobre o que os outros estão fazendo, eu não posso me esquecer que isso aí é também uma imprecação. Eu estou torcendo que algo negativo aconteça. E eu preciso tomar muito cuidado com essas observações que eu faço sobre o trabalho daqueles que estão empenhados na obra de Deus. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque pode ser que seja Deus que mandou ele fazer daquele jeito. E a forma dele fazer foi exatamente para me mostrar quem eu sou verdadeiramente. E esse eu vai se revelar negativamente. Então, o que é que eu preciso fazer? Quando esse eu se revela negativamente, é buscar oração, é buscar no Senhor, é buscar o conserto da minha vida no Senhor. Porque aqueles que estão trabalhando, eles não são perfeitos, mas eu sou menos perfeita ainda. Eles estão, pelo menos, procurando acertar. Eles estão procurando, pelo menos, a fazer algumas coisas. No hebreu, a palavra maldições é kalal. E essa palavra quer dizer amaldiçoar, significa rebaixar uma pessoa. Quando eu estou falando, colocando o meu ponto de vista sobre o trabalho de alguém, sobre alguém, eu estou rebaixando esta pessoa, eu estou desprezando, eu estou zombando, eu estou ridicularizando e eu estou difamando. E tudo isso tem condenação justa. Na Bíblia, na verdade, maldição é o juízo de Deus como consequência do pecado. Isso aí a gente não pode esquecer dessa definição. Por que é que Deus está aplicando o juízo dele na minha vida? Então, procurar essa raiz, por que que ele está aplicando? Por que que a palavra de bênçãos de Deus não está na minha vida, mas sim o juízo? O que é que eu preciso fazer? Como eu devo proceder diante de Deus para que esse decreto dele seja revogado? Então, olha, os decretos de Deus têm cunho eterno, mas eles podem ser revogados. Nós vemos lá em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos o juízo de Deus sobre a serpente. Ele disse para a serpente que a mulher ia ferir a cabeça dela. E também disse para a serpente que ela vai ferir a semente da mulher. E aí foi instaurada a inimizade. Os dois vão continuar se relacionando,
os dois vão continuar vivendo no mesmo habitat, os dois vão continuar comendo do fruto da terra, mas surgiu aí uma palavrinha terrível, que foi a inimizade. E Deus disse à mulher: multiplicarei a tua dor no parto. O desejo dela será para o marido, será dominada pelo marido. Surgiu também a palavra dor. Até aquele momento, é como se a dor fosse algo natural. E agora ela foi ampliada. Porque quando a gente tropeça, nós temos um mecanismo de defesa, que é a ação é tropeçar e a reação é a dor. É um processo natural. Mas o que Deus diz aqui é que Ele vai multiplicar a tua dor no parto. Ela já sentia alguns incômodos na hora do parto, mas agora para dar a vida a um outro ser humano. Mas agora ia ser multiplicada, ela ia gritar de dor, ela ia berrar de dor, ela ia se sentir verdadeiramente incomodada. A Adão, Deus dá outra sentença, ele diz: portanto, destes ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Adão desobedeceu a Deus para obedecer à mulher. Nós vemos aí o Adão dividido. A parte espiritual de Adão, que era a amizade com Deus, e a parte carnal, que era a dependência da mulher, que era a convivência, a amizade também com a mulher. E nós vemos ele fazendo uma opção. E essa opção de Adão de obedecer à natureza carnal e não ao espiritual, ele trouxe consequências. E Deus disse para ele: a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Origem da obrigatoriedade de trabalhar para comer. Nós vamos comer fruto do nosso trabalho. Gente, olha, todas essas maldições aqui, nós temos ela na nossa sociedade, na nossa vida, até hoje. Nós temos aqui a inimizade, nós temos a dor no parto, e nós temos que comer do fruto do nosso trabalho. Isso aqui não mudou. E é por isso que nós dizemos que o que Deus, quando Deus lança um decreto, é de cunho eterno. E nós temos o hábito de dizer que o trabalho enobrece o homem. Por quê? Porque o homem passou a depender desse trabalho para se alimentar. Se ele não trabalha, não come. E nós vemos o apóstolo Paulo falando em Coríntios: se ele não trabalha, que também não coma. Não. Em Coríntios? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, desculpa. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: se ele não quer trabalhar, que também não coma. Então, o trabalho passou a fazer parte de bênçãos nas nossas vidas pecaminosas. E a terra também sofreu o juízo de Deus. A terra possui e produzir espinhos e cardos. Passou a produzir espinhos e cardos. Mudou a terra, a própria terra, mudou a alimentação do homem. Por quê? Porque antes a terra produzia naturalmente. E agora a própria terra, ela passa a produzir o que o homem planta. O homem interfere na produção da terra. E aqui confirma o trabalho para comer. Quando a terra nasceu abrolhos e espinhos, ela não tinha isso.
ela necessita que o homem trabalhe, limpe e planta para que a planta comestível se desenvolva. A morte foi estabelecida para o homem e entrou também um novo termo na vida do homem, que foi a morte. E nós precisamos entender que a morte, ela foi juízo de Deus na vida do homem. Nesse texto, a Bíblia cita pela primeira vez a palavra maldição. E quem a introduziu na criação foi o próprio Deus. Não foi o homem, não foi o diabo, não foi nada disso, não foi eles. Se nós desviarmos a nossa atenção do inimigo e colocarmos a atenção em nós vamos destroná-lo e Deus vai ganhar a batalha mais facilmente. Por quê? Porque é o meu problema que eu tenho que resolver com Deus. Eu não estou inocentando o inimigo. Eu estou dizendo que nossa atenção está voltada para ele, não para Deus. É como que se o inimigo é que fosse nosso juiz. E ele não é nosso juiz. Ele é simplesmente um agente nas mãos de Deus para corrigir-nos. Então, para corrigir o homem pecador. Então, o que nós precisamos entender é isso, que o nosso problema tem que ser resolvido com Deus. Eu não estou tirando o combate espiritual, não estou tirando nenhum tipo de oração, não. Eu estou mudando a atenção. Meu alvo principal, meu objetivo, a mim não é lutar com o inimigo, porque quem impetrou maldição não foi o inimigo. Eu preciso lidar com aquele que tem autoridade de fazer permanecer ou de tirar a maldição da minha vida. Então, quem é que pode deixar permanecer ou tirar? É Deus. Então, eu tenho que resolver meu assunto, não é com o inimigo, é com Deus. Eu tenho que exaltar a Deus, não é o inimigo. Porque o inimigo, ele vai fazer segundo a permissão de Deus. Se Deus não permite, ele não faz. Olha, gente, isso é tão sério que muitas vezes, nosso coração está triste, está abatido, está magoado e a gente nem sabe. A gente está sentindo aquele incômodo, aquela coisa ruim, mas a gente não tem consciência que está magoado, que foi ferido. Deus, ele nos mostra, mas ele dá limite para o inimigo agir, para não nos atingir. Ele nos mostra, através do inimigo, que tem algo errado nas nossas vidas, que tem brechas, que o inimigo tem legalidade, mas ele não permite que o inimigo nos consuma, nos destrói por causa dessa legalidade. E isso precisa ficar muito claro nas nossas vidas. O nosso problema precisa ser resolvido com Deus. O problema do ímpio, ele precisa aceitar Jesus para resolver com Deus. Senão a vida dele vai continuar caótica. O Deus que tinha abençoado até o momento, mas com a ação do homem, ele foi obrigado a introduzir o oposto, a maldição, estava revelando ao homem pelo relacionamento diário. Deus se revela, antes do pecado, ele revelava-se ao homem no relacionamento diário. Depois do pecado, esse relacionamento ele ficou ocasional. A gente nota nos primeiros capítulos da Bíblia,
Deus empenhado em falar com esse homem, em estar com ele, em conversar com ele. E à medida que o homem vai se afastando e as gerações vão chegando, o que acontece? Deus também vai se distanciando desse contato físico com o homem. Aí ele passa, quando chega um momento, por exemplo, lá na Torre de Babel, Deus disse: vamos ver o que o homem está fazendo. E esse ocasional passa a ser muito distante. Desculpa, gente, a garganta secou. Passa a ter distância de fatos que o homem esteja praticando. Então nós vemos Deus agindo no tempo do homem e não mais no tempo dele, porque ele é eterno. Ele visitava todos os dias, isso era o tempo de Deus, todos os dias. Mas o homem, por causa do pecado, colocou distância nessas visitas. E Deus passou a visitar o homem quando o homem necessita ou quando o homem precisa de um corretivo de Deus. Isso é o que a gente percebe na Bíblia. Até este momento, o homem tinha vivido somente dentro do bem de Deus. O homem tinha visita diária, era só o bem de Deus, era o amor, a paz, a misericórdia, a comunhão, era a convivência, era aquele relacionamento que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Era a comunhão total. O homem descobre o viver no juízo de Deus depois da queda. E esse juízo de Deus é o que nós chamamos maldição. Conclusão: a maldição sai da boca de Deus. Maldição é o juízo de Deus como consequência do pecado. Nós precisamos entender também que a terra, a Bíblia declara que a terra amaldiçoa. O que é que Deus declarou para Caim? O sangue de Abel clama a mim da terra. A terra que bebeu o sangue dele agora te amaldiçoa. O sangue de Jesus na cruz cancela o clamor do sangue das vítimas que aconteceram na história familiar de alguém. Aqui, gente, está um dos valores fundamentais na quebra de maldição, do valor do sangue de Jesus. Ele cancela esse clamor do sangue inocente, porque ele recolhe da terra o clamor desse sangue inocente. Olha, gente, isso é muito sério. Nós sabemos que numa guerra entre nações, entre povos, entre tribos, entre etnias, entre seres humanos, os inocentes pagam, é derramado o sangue dos inocentes. Muitas vezes, uma bala perdida, a gente nem sabe, a gente verdadeiramente não tem conhecimento de quem liberou aquela bala. Mas este sangue vai clamar. É isso que a Bíblia diz. E ele vai clamar exatamente na minha família, na família daquele que liberou a bala. Então, nós precisamos entender isso e começar a clamar a Deus pelo perdão desse sangue inocente derramado. A igreja tem essa autoridade, irmãos, de clamar na cidade, para que o sangue de Jesus cancele esse sangue inocente derramado nos conflitos.
Nós precisamos aprender a fazer isso nas nossas orações diárias, acessar o clamor do sangue de pessoas inocentes que foram derramados na terra. E ele clama. Nós estávamos num lugar orando por um lugar e tinha uma piscina no lugar. A hora que nós passamos perto da piscina, uma pessoa disse, um pastor, que Deus deu o dom de profecia e usa poderosamente em revelação, o Espírito Santo de Deus revelou: nesta piscina houve um estupro. E o sangue da pessoa que foi estuprada está clamando. Então, nós precisamos entender isso. O sangue do inocente, ele clama. Eu preparei bastante mais coisa do que isso. E agora? Aqui, Deus, lá na Torre de Babel, na Torre de Babel, não. Deus, ele declara que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Deus reage como um pai decepcionado e manifesta a paternidade do pai. Deus, ele se manifestou aqui exatamente como um pai. E Deus muda sua forma de tratar com o homem. Nós vimos que a forma de Deus tratar com o homem era diariamente. Depois passou temporariamente. E agora ele começa a mudar através dos profetas, através do sacerdote, através dos homens escolhidos por ele. Ele começa novas formas de relacionamento com o homem, porque a gente não pode esquecer de maneira alguma que o princípio de Deus é dentro da eternidade. A gente não pode esquecer disso. Então, Deus começou, ele parou de exigir do homem a mudança do homem e ele mesmo começou a mudar a forma de se relacionar com o homem. Deus não mudou. Eu não estou dizendo aqui que Deus mudou. Não. Deus continua, o caráter dele é imutável. E o que ele fez é, dentro da imutabilidade do caráter dele, mudar a forma de se relacionar com o homem. Ele deixou de falar diretamente para falar através de profetas, de enviados, até através dos anjos. Os anjos passaram a aparecer ao homem para falar, trazer a mensagem de Deus. Mostra que Deus estava sempre na luta para que o homem não perdesse sua espiritualidade. Nós precisamos trazer isso muito claro, permanecer no nosso pensamento. A preocupação de Deus é que o homem não se torne um animal irracional. Deus está sempre preocupado com o nosso espírito. E nós vamos ver lá no Novo Testamento, nas cartas, que fala que quando aceitamos o Espírito de Deus nas nossas vidas, quando ele entra nas nossas vidas, ele dá vida ao nosso espírito. E isso nós precisamos entender que o homem sem Deus, o espírito dele de ser humano, ele está adormecido, digamos assim, adormecido, o mundo. O que nos leva a pensar é que até aqui Deus está tratando o homem como sua imagem e semelhança, ou seja, espiritual.
Irmãos, nós precisamos entender que Jesus na cruz, ele resgatou essa possibilidade de nós do retorno da nossa vida espiritual com Deus. E Deus, nos dias de hoje, não fala ocasionalmente, não. Ele fala quantas vezes você fala com ele. Há pessoas que dizem que o Espírito de que Deus não fala com o homem o tempo todo. Mas essas pessoas não falam também o tempo todo com Deus. Então, Deus não vai falar com ele o tempo todo. Mas há outros que pensam nas coisas de Deus, que pensam em Deus, que questiona Deus, que fala com Deus todo o tempo do seu dia. Ela está trabalhando com as mãos e está, meu Deus, e esse assunto? Senhor, me explica isso. Deus vai responder também à medida que a pessoa fala com ela. Então, nós não podemos ignorar que, nesse caso também, Deus dá dom especial à pessoa para poder manter essa comunicação. E Deus mantém essa uma comunicação contínua com as pessoas hoje. Então, aquela questão do Éden voltou com o Espírito Santo, porque Deus colocou na vida do homem o Espírito da verdade, para que ele pudesse discernir todas as coisas. E queremos também agora explicar que esse estudo não terminou, eram 21 semanas, essa aqui foi a 16ª, mas não vale como 16ª, porque a 16ª nós vamos fazer completo na continuidade. E que aqui nós estamos, daqui 2 semanas, 3 semanas são festas natalinas, e que agora a maioria das pessoas estão preocupadas com festas e tudo. Nós vamos interromper e vamos continuar em janeiro. Janeiro nós vamos fazer a 16ª e vamos continuar. Essa aqui pode ser chamada de 16ª. E nós vamos fazer a 16ª verdadeiramente, com novos assuntos, novos princípios. E o Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Marta, pode abrir e falar. Hoje só é nós duas mesmo. É verdade. É porque fica, né? Por isso que é estratégia, né? É. Uma parada para ir, né? E nesse meio tempo vamos refletindo, né, as nossas ações, né? E vamos vendo os estudos, vamos estar postando para as pessoas estarem acompanhando cada vez mais, vamos estar reforçando, para que tenha um novo direcionamento, né? E que possam realmente aplicar, né, na sua vida. É como foi dito aqui, né, que agora o homem pode constantemente estar empenhado, né, em estar na presença de Deus e questionar Deus sobre várias coisas, até mesmo sobre a sua vida, e que nesse período as pessoas possam estar fazendo isso, né? Possam estar questionando tudo aquilo que foi dito, o que se encaixa na sua vida, porque eu tenho testemunho que muita coisa que eu já ouvi aqui se encaixou na minha vida. E muitas coisas que eu disse se encaixou na minha vida. É a espada de 2 gumes. Eu ouvi, né, e foi realmente um entendimento assim mais profundo que eu tive, porque é aquele negócio, a palavra de Deus, ela realmente ela tira a cegueira dos nossos olhos, né? Amém. Diante das nossas atitudes.
Então, a partir do momento que a gente busca, que a gente procura aprender mais de Deus, então, cada vez mais, o Espírito Santo trabalha sobre a nossa vida, ele nos limpa, né? Faz a refletir cada vez mais, conversar mais com Deus e procurar, né? Porque é como diz, Deus é eterno, então a gente procura a vida eterna, né? Porque a gente perdeu essa vida eterna aí com o pecado, então a gente procura a vida eterna, e para isso a gente tem que se consertar diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, tá. Então tá bom, aí, amada. Deixar um recadinho para o pessoal que ainda for ver essa live, né? Que se tiver algum assunto, né, que futuramente as pessoas queiram, né, tá incluindo nesse estudo, que se manifeste, né, para a gente poder também estar trabalhando, né? Tá bem. Até depois que esse assunto foi encerrado, para voltar, né, com outras coisas, interpretações também da palavra de Deus. Amém. Amém? Que Jesus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Apóstolo, vem orar. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que está longe, Marta. Pode orar para terminar, por favor? Divino Deus e eterno, nesta manhã, Senhor, quero glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Aleluias. Amém. Pai, apresenta a minha vida, apresento a vida de todos aqueles, Senhor, que estão assistindo, que estão participando e que ainda vão assistir, Pai, participar, Senhor, deste encontro, meu Pai querido, meu Pai amado. Que o Senhor venha alcançar os de perto, os de longe, e que o Senhor venha perdoar, Pai, as nossas transgressões, e que a cada dia o Senhor nos faça pessoas cada vez melhores, Senhor, aleluias. Deus Santo de Israel, toma, Senhor, a vida dos apóstolos em tuas mãos, toma, Senhor, este trabalho, Senhor, em tuas mãos, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor venha cada vez mais dar a direção necessária para que possamos, Senhor, estar cada vez mais perto, mais junto de Ti, aleluia, glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. Pai, o Senhor tem tocado vida, Senhor, o Senhor tem tocado corações, Senhor, aleluias. É a obra do Senhor, grande é o mover do Senhor. O Senhor, Ele tem curado, Ele tem livrado, Ele tem libertado, e o Senhor ainda vai fazer muito mais. O Senhor há de fazer muito mais sobre cada vida, aleluias. Porque, filha, eu te digo nesta manhã, filha, não é o homem, é a minha mão que trabalha, filha. São as minhas palavras, é o meu mover. Atenta, filha, atenta às escrituras. Atenta, porque muito eu ainda hei de revelar, muito eu ainda hei de dizer. E grande é a obra, filha, grande é o poder das minhas mãos. Muitos, filha, muitos hão de ver o nome, muitos hão de glorificar o meu santo nome, e muitos, filha, ainda hão de alcançar a vitória de suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Deus Santo de Israel, eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço por cada palavra, eu te agradeço, Senhor, pelo teu mover, Senhor, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, meu Pai querido, meu Pai amado. E que o Senhor, Pai, continue, Senhor, continue conosco, continue, Senhor, pelo teu favor, Senhor. Conceda-nos, Senhor, a vitória pelo poder do teu santo nome. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz, minha querida. Jesus te abençoe e te guarda. Amém? Paz.